Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Márcio Guidoni para mais um podcast cosmético. É o nosso CosmetoCast. Nós já falamos sobre vários assuntos e hoje eu quero trazer um assunto muito bacana para vocês. Meu paciente de melasma vai para a praia. E agora, você profissional da área da estética, da saúde estética, vai fazer o que quando o seu paciente for para a praia? Todo aquele tratamento que você fez durante o ano inteiro vai ser perdido? Então esse podcast é justamente para a gente discutir e debater essas ideias. Você não tem o poder e não pode proibir o seu paciente de ir para a praia. É um desejo, é um hobby, são as férias. E lá na praia, obviamente, ele vai ter sol. Ele vai encontrar um ambiente quente, com muita incidência de luz ultravioleta e com muita radiação, muita presença de radiação. Nós sabemos que um dos gatilhos da melanogênese, que é a formação da melanina, ela acontece através da luz solar. A luz solar estimula diretamente a formação da melanina através do estímulo hormonal, pelo hormônio alfa-MSH, o hormônio melanoestimulante. O fato do seu paciente estar em um ambiente repleto de luz ultravioleta, um ambiente que está carregado de luz e calor, é um ambiente propício para o estímulo da melanogênese. Nós precisamos lembrar que a luz ultravioleta, ela causa lesões nas nossas células, principalmente na epiderme, nos queratinócitos e no próprio melanócito também, que está presente ali na membrana, na junção dermoepidérmica e também através da radiação ultravioleta A na nossa derme, causando a formação de radicais livres e inflamação, degradação das nossas proteínas como colágeno, como elastina e como as glicosaminoglicanas. O nosso mecanismo de defesa natural, a forma como a nossa pele, o nosso corpo nos protege dessa radiação é exatamente utilizando a síntese de melanina. A melanina é uma proteína sintetizada pelo melanócito que tem a função de absorver essa radiação ultravioleta e convertê-la na forma de calor, não deixando que ela penetre na nossa pele e, consequentemente, cause essas lesões, cause essa formação de radical livre. Ou seja, toda vez que qualquer indivíduo se expuser a um ambiente rico em luz ultravioleta, a tendência é sim que ele vá produzir mais melanina naturalmente. Por que isso é um problema para o meu paciente que tem mancha? Por que isso é um problema para o meu paciente que tem melasma? Porque aquele paciente, naqueles locais aonde ele já tem a mancha, aquele grupo de células, aquele grupo de melanócitos já está hiperativo. E essa hiperatividade faz com que essas células, aquele local, seja hiperresponsivo. Qualquer solzinho, qualquer calor que esse paciente tomar na face, vai ser um gatilho muito intenso para a síntese de melanina. Então, esses pacientes são mais susceptíveis, são pacientes que sentem muito mais a radiação ultravioleta, são pacientes que têm uma hiperatividade melanocitária mais intensa. Então, eu tenho que proibir o meu paciente de ir na praia, de tomar sol? Bom, sim e não. No mundo ideal de tratamento, em que o paciente busca uma solução mais concreta para suas manchas, é interessante sim que ele não tome sol, que ele fique na ausência da luz direta do sol. Então a praia realmente é um ambiente desfavorável, mas é praticamente impossível nós fazermos isso com o nosso paciente. Ele vai falar, não, eu quero tomar o meu sol, eu quero aproveitar as minhas férias com a minha família. Você não vai proibir. O que você vai fazer é exatamente dar instruções para tentar minimizar o estrago dessas férias regada a muito sol. Bom, aí nós temos algumas estratégias. Primeira pergunta que todo mundo me faz, Márcio, eu preciso interromper o tratamento ou não quando o meu paciente sair de férias e for para a praia? Essa é uma pergunta muito importante para o profissional. Bom,
como é que nós clareamos as manchas? Quais são as nossas estratégias para clarear um melasma? Primeiro, peeling químico, que vai esfoliar a pele e remover a melanina já formada. Vai acabar deixando a epiderme mais fininha, com menos melanina protegendo nossa pele. Naturalmente, o paciente que faz peeling já tem uma pele um pouco mais sensível. É natural, porque você está afinando o extrato córneo. Isso é normal. À medida que você vai fazendo peeling, a pele vai ficando mais sensível. Então, isso por si só já é um detalhe importante. Outras estratégias, clareadores e despigmentantes que nós utilizamos em home care. O cremezinho para impedir a formação da melanina nova, que nós utilizamos geralmente num creme noturno ou num creme diurno. Essa rotina no dia a dia, para aquele paciente que não vai tomar o sol diretamente, ela está perfeita, junto com os nutracêuticos, junto com o uso do protetor solar. Quando o paciente vai para a praia, o ideal é que ele não utilize nenhum produto na pele. Márcio, nenhuma vitaminazinha C? Não, nenhuma vitaminazinha C. Por quê? Porque como a radiação é muito intensa e a possibilidade dele tomar luz do sol, tomar sol diretamente na pele é iminente, qualquer substância que estiver na pele pode causar uma irritação. Até mesmo o fotoprotetor, dependendo do FPS, dependendo da composição química do fotoprotetor, ele pode causar uma leve irritação na pele quando o paciente se expõe ao sol. É natural, a gente sente arder, é normal isso acontecer. Então, quando o paciente for para a praia, estiver saindo de casa e ir para a praia, apenas o protetor solar. E de noite, quando ele chegar em casa, posso entrar com meu creme com ácido retinóico, com hidroquinona, com ácido glicólico? Também não. Eu não recomendo que você continue com o despigmentante nesse período que o paciente está se expondo ao sol. Nesse momento, a pele do paciente vai ficar mais sensível devido à ação da radiação ultravioleta. Ah, mas isso não vai estimular a melanogênese? Pode ser que sim, pode ser que sim. Não posso negar que ele possa piorar as manchas, é natural. Mas vai piorar com ou sem o despigmentante. O problema do despigmentante é que, como ele também causa uma certa dermatite, juntando o eritema do sol com a possível dermatite do ácido, do despigmentante, ele pode ter uma irritação na pele muito intensa. E eu já vi isso acontecer demais. O que a gente sempre indica para o paciente utilizar nesse período de férias à noite? Hidratante. Peça ao paciente para hidratar a pele, porque assim ela recupera a função barreira de maneira mais intensa. Então esse é um primeiro detalhe. Durante o dia, foi para o sol, protetor solar. Opa, então vamos falar de protetor solar, né? Protetor solar é imprescindível para a pele. Ok, qual o protetor solar que eu uso? Não importa, quando você for para a praia, o protetor facial e o protetor corporal, eles basicamente são o mesmo produto. O protetor facial, talvez em determinados fabricantes, tenha um teor de oleosidade menor, por isso que na pele fica um pouquinho mais seco. Essa é a diferença. O que você tem que observar é o FPS, o fator de proteção solar. Para ambientes com alta intensidade de luz, o paciente precisa ter um bloqueador solar. Bloqueador solar. Então o FPS tem que ser acima de 30. Acima de 30. O ideal é um FPS 50. Bom, só o protetor solar não é suficiente. A informação mais importante que você precisa passar para o seu paciente que tem melasma e está indo na praia é a forma correta de aplicar esse protetor solar no rosto, principalmente aonde ele tem as manchas. No corpo também é muito importante, mas no rosto é mais importante ainda. Bom, então quais são essas dicas? Primeiro, uma pesquisa feita pela Universidade de Campinas mostrou que o brasileiro utiliza cerca de 1/3 da quantidade indicada na embalagem para se ter a proteção daquele produto. O que isso quer dizer? Que na hora do paciente aplicar o protetor solar no rosto, ele usa 1/3 do que deveria estar usando. Ele usa 1/3 do que a indústria que fez aquele protetor testou no paciente. Olha que doido.
Se ele pegou um protetor solar 30 e aplicou aquela quantidade pouquinha, bem espalhadinho que ele geralmente usa durante a rotina do dia a dia, ele está aplicando 1/3 no FPS 30, ou seja, a proteção dele vai ser um FPS 10. Esse é o principal detalhe para o seu paciente. Como que a gente corrige isso? Ou ele aplica corretamente, qual é a quantidade correta de protetor solar para ser aplicado na face? De acordo com a Anvisa, 2 miligramas de protetor solar por centímetro quadrado de pele. Isso equivale a uma colherzinha de chá, cheinha. Então você faz o teste para o seu paciente. Antes de você viajar, vem aqui que eu vou te ensinar a usar protetor solar para você ficar na praia, hein? Pega uma colherzinha de chá, enche com o protetor solar e fala para ele aplicar na face. Nossa, mas vai ficar muito branquinho. Não se preocupa que o protetor solar absorve muito rápido. Aí sim, você garante que ele está com a quantidade determinada pelo fabricante para te dar aquele fator de proteção. Pronto, isso é o fundamental. Quanto mais ele espalhar, quanto mais ele homogeneizar a aplicação, melhor será, né, a proteção. Outro detalhe muito importante para esse paciente que usa protetor solar. O protetor solar da praia, se o seu paciente tomar banho no mar, precisa ser resistente à água. A maioria dos protetores de skincare de rotina não são resistentes à água. Porque você usa no dia a dia, não toma banho de piscina, não toma banho de mar, é para rotina, é para uso diário e eles não têm resistência à água. O que isso quer dizer? Na hora que a água bate no rosto, vai remover o protetor solar, tudo bem? Os protetores solares que possuem resistência à água, eles aderem na pele e levam uma certa dificuldade para a água do mar remover. Então, Márcio, meu paciente passou o protetor solar, foi para a praia, tomou banho, ele precisa reaplicar ou não? Sim, precisa reaplicar. Mesmo que o protetor solar seja resistente à água, ele precisa reaplicar. Por quê? Como é que o fabricante pega um produto e escreve que ele é resistente à água? Ele precisa fazer um teste. E o teste é assim: ele pega um voluntário, aplica o protetor solar no corpo desse voluntário, coloca ele dentro de uma banheira de hidromassagem e ele fica lá por 30 minutos, as borbulhinhas batendo no corpo dele. Depois de 30 minutos ele sai, se seca o ambiente e a indústria testa qual foi o FPS. A Anvisa aceita que um protetor resistente à água, depois desse teste, ele caia pela metade. O que isso quer dizer? Se você passou um fator 30, ficou 30 minutinhos na banheira e caiu para 15, você pode falar que esse protetor solar é resistente à água. Então, o FPS vai cair, tudo bem? Se cair abaixo de 50%, não pode ser chamado de resistente à água. Então, avisa para o seu paciente, tomou o banhozinho, deu uma mergulhadinha lá na água, aplica o protetor solar de novo, reaplica novamente. Quais outras medidas nós podemos orientar o nosso paciente que tem melasma que vai para a praia? Primeiro, proteção física, barreira física, chapéu, óculos escuro, blusa, ficar debaixo da sombrinha, tá? E isso são medidas importantes. Então assim, Márcio, a minha paciente me fez uma pergunta e eu fiquei meio na dúvida, tá? Qual foi a pergunta? Ela falou assim, eu vou pra praia, eu tenho melasma no rosto, tá? Tudo bem, mas eu gosto de pegar um bronze no meu corpo. Se eu ficar com o meu rosto protegido com uma toalhinha, com um chapéu no rosto e tomar sol no meu corpo para eu poder me bronzear no corpo, vai piorar o meu melasma? Sim, vai piorar o melasma. A melanogênese, ela tem 2 controles hormonais pelo alfa-MSH, o hormônio melanoestimulante.
um controle local, que é extremamente eficiente, ou seja, aonde você toma sol é aonde vai produzir melanina, tá? Que não é esse caso. E ela tem um segundo controle, que é o controle sistêmico. O alfa-MSH é produzido pela glândula hipófise no nosso sistema nervoso central. Então, esse hormônio circula pela corrente sanguínea. Se você está fazendo estímulo no seu corpo como um todo, esse hormônio está circulando na corrente sanguínea e vai estimular o seu melanócito hiperativo da face também. Então, é só para não iludir o nosso paciente, tá bom? Se ele tomar sol no corpo, o melasma também vai piorar. Outro detalhe importante que você tem que deixar claro para o seu paciente, tá? O melanócito responde ao calor. Por que o melanócito responde ao calor? Lembra do início do nosso podcast que eu falei como é que a melanina nos protege? Ela absorve a luz na pele e transforma na forma de calor. Quando esse aquecimento chega na pele, o melanócito tem receptores que identificam esse aumento da temperatura. E ele já sabe, opa, temperatura está subindo, é sinal que está havendo, uma produção de melanina, está tendo agressão da luz ultravioleta. Então o melanócito ele não sabe identificar se esse calor está vindo do chuveiro, está vindo do carro, está vindo do ambiente aonde você está, ou se está vindo da produção, da produção de calor via melanina. Então o melanócito responde ao calor. Por isso que pacientes que têm melasmas, que trabalham no fogão, que trabalham em ambientes quentes, o melasma é resistente, porque praticamente o melanócito acha que está sendo agredido a todo momento. E o ambiente da praia é um ambiente quente. Mesmo que você fique embaixo da barraca, a luz solar reflete na areia, o ambiente é quente e vai favorecer a melanogênese. Então é um detalhe muito importante, muito importante. Bom, depois de tudo que eu falei, fica meio desanimador, um paciente com melasma ir para a praia. Realmente, concordo com você. A praia, a piscina, a frequência, no sol não é, uma coisa muito positiva para o paciente que tem melasma. Tudo bem, tá bom, mas ele quis ir, eu não posso brigar, deixei o meu paciente ir, ele foi e voltou com o rosto mais manchado. E agora? Começa tudo de novo. Inicia um tratamento do zero, praticamente do zero. A culpa não é sua, profissional, a culpa é justamente do ambiente. Então você inicia novamente o ciclo de peelings químicos, traça a estratégia dos despigmentantes tópicos, traça a estratégia dos despigmentantes orais. Aliás, uma coisa que você pode fazer para o seu paciente, e aí vai ajudar bem, é você instruí-lo durante o período da praia, tentar se proteger mais utilizando o fotoprotetor oral. Polipódio leucotomus, uma formulinha com polipódio leucotomus, luteína, astaxantina, vitamina C, beta-caroteno, que tem uma proteção contra a produção de radicais livres na pele. Não isenta a necessidade de utilizar o protetor tópico, mas o fotoprotetor oral vai ajudar e muito o nosso paciente a ficar com a pele mais protegida. Ok, profissional da saúde estética? Não tem jeito. Sol e melasma, sol e mancha não combinam e a gente precisa instruir o nosso paciente. Tudo bem? Gostou desse podcast? Se gostou, compartilha, dá um like, clica aí em gostei, manda lá pro seu colega, manda pro seu amigo da saúde estética que gosta de ouvir um pouquinho mais sobre ciência. Um beijo, um abraço, tchau, tchau.